nossas mensagens aqui, elas são extensas, são profundas, tem assim um perfil de estudo grande. E hoje, por ser um dia muito especial, foi um dia muito cheio, e eu pensei assim, eu não vou preparar a mensagem, eu vou tentar falar alguma coisa. Mas aí depois eu pensei de novo, como eu vou falar de alguma coisa tão sublime, não é? Que é ser mãe. E aí eu me lembrei de um versículo, pensei no momento que nós vivemos aqui no mundo, e eu queria falar alguma coisa sobre a mãe. Talvez eu não esteja falando, eu acredito que eu não esteja falando com a mãe da Nação Libertai, com você que nos visita essa noite, mas muita coisa do que eu vou falar aqui tem a ver com as mães desse mundo que nós vivemos hoje. Amém? Amém. E nós somos uma igreja. Uma igreja é um lugar de princípios espirituais. Uma igreja é um lugar de princípios morais. Uma igreja deve existir para manter uma tradição divina. Amém? Então, mesmo sabendo que vocês são pessoas de qualidade, que vocês são mães sublimes, exemplares, eu preciso falar sobre o nosso momento, porque a igreja precisa ser alertada a respeito de muitas coisas que ela não pode participar. Amém? Existem muitas coisas do mundo que não devem fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Amém, queridos? Vamos ver. Aqui no livro de Isaías, capítulo 49, talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, alguns de vocês possam pensar, mas não é só a mãe, o pai também. Mas é que hoje é o dia das mães, então hoje eu vou falar com as mães. No dia dos pais eu falo com os pais. Amém? Hoje eu preciso falar com as mães, eu preciso abrir os olhos das mães da igreja, dessas mães espirituais que foram chamadas com o propósito de Deus, amém? Para fazer diferença nessa geração. Porque, independente do que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo onde estamos, independente do que esteja na moda para nós hoje, ou do que seja lícito para o mundo hoje, nós fomos trazidos por Deus nessa geração para iluminar o mundo, amém? Para trazer uma diferença e mostrar realmente o que está no coração de Deus desde o princípio, porque o coração de Deus não muda. Deus não muda. Os princípios estabelecidos na palavra de Deus não mudam. As gerações mudam, os homens mudam, a moda muda, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, por se esfriar o amor, a iniquidade se multiplicaria. O amor se esfriaria no coração de quase todos. Nós não podemos fazer parte desse quase todos. Amém? Amém. Nós temos que ser amor, porque Deus é amor. Amém. E se Deus está em nós, se nós somos só espírito com Ele, então nós somos o amor. E hoje eu quero falar sobre esse amor de mãe. Amém? No livro de Isaías, capítulo 49, no versículo 15, vamos ler um versículo apenas. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Amém. É o que diz a palavra do Senhor.
Quando eu me converti, há quase 33 anos atrás, esse versículo ele era muito lido na igreja que eu frequentava. E naquela época, eu ficava pensando assim, mas como que pode? Será que existe aí no mundo? Eu era jovem, eu tinha 19 anos. Será que existe alguém que pode esquecer do seu filho? Todas as vezes que o pastor na igreja lia esse versículo, ou eu mesma lia esse versículo, naquela época, né? Eu pensava, mas será possível isso acontecer? Eu não conhecia nenhum caso, né? Nenhuma situação em que a mãe pudesse esquecer do seu filho. Porque quando a gente pensa mãe, a gente lembra daquela mulher que se joga na frente de uma bala, né? Para defender o seu filho, não é verdade? Sim ou não? Aí a gente pensa, né? Tem uma história, eu acho que é a história verídica, a mãe e o filho que se perderam numa geleira e quando eles foram encontrados, a mãe estava nua e morta, mas o filho estava vivo, porque ela tirou toda a sua roupa para aquecê-lo e ainda se deitou por cima dele. Então, quando a gente pensa mãe, a gente pensa assim, não é verdade? Mas aí eu encontro esse versículo aqui na Bíblia, que há 33 anos atrás ele me soava assim estranho, diferente, mas hoje não. Eu quando olho hoje a nossa geração, eu vejo que esse versículo, ele é real. Porque, independente da pastora Viviane, ela é diretora adjunta de uma escola, secretária, né? Agora também, e ela já várias vezes comentou comigo a respeito dos pais que esquecem seus filhos na escola e não vão buscar. E quando a gente fala mãe, a gente não pensa nisso. Não é verdade? Sim ou não? Quando você escuta falar mãe, você visualiza uma pessoa esquecendo seu filho na escola e o professor tendo que telefonar, a secretaria tendo que localizar a mãe e o pai que esqueceram de buscar o filho. Você consegue pensar nisso quando você escuta a palavra mãe? Porque mãe tem um perfil que é moral, é espiritual, é definido na palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Havia um rabino chamado Zusha. O rabino Zusha estava para morrer. E como é de costume no judaísmo, quando o rabino vai morrer, o mestre vai morrer, os discípulos ficam em volta, ali, nos últimos momentos. E um dos discípulos desse rabino perguntou assim: mestre, o Senhor vai para o mundo real, para o mundo da verdade, para o mundo espiritual, daqui a alguns momentos. Existe alguma coisa que possa lhe ser perguntado no céu que o Senhor tenha medo? E aí o mestre, nos seus últimos momentos, antes de falecer, ele disse assim: eu não tenho medo que alguém lá no céu, no meu julgamento, venha me perguntar por que eu não tive a fé de Abraão. Eu não tenho medo que alguém venha me perguntar por que eu não tive a coragem de Elias. Eu não tenho medo que alguém venha me perguntar por que eu não fui um líder como Moisés. Mas eu tenho muito medo que alguém venha me perguntar por que eu não fui eu mesmo. Interessante, né? Essa aí foram as últimas palavras do rabino que faleceu, o rabino Zusha. Ele disse que ele tinha muito medo de chegar no céu e, ao ser indagado por Deus ou pelos anjos no seu julgamento, ele não poder dizer que ele foi intensamente o que ele deveria ter sido. E eu hoje queria falar de uma coisa que pode parecer que não tem a ver com a história, mas tem. Sabe por quê? Porque todos nós recebemos de Deus poderes e talentos
para ser o melhor. Nós mesmos. Amém? Eu e você recebemos de Deus poderes, talentos, chamados, para que cada um de nós pudesse desenvolver o melhor de si. Eu acho que eu vou falar numa linguagem humana, porque Deus não se desespera, mas na nossa linguagem humana, eu acho que Deus, quando se desesperou, enfim, Ele disse assim: agora eu vou enviar o meu Espírito para ver se eles conseguem ser o melhor. Amém. Amém? Amém. Vou enviar o meu Espírito. Meu Espírito vai estar dentro deles para ver se eles realmente vão conseguir agora, igreja, ser o melhor. E eu queria perguntar para você, mamãe, hoje, essa geração que nós vivemos aqui, sua opinião a respeito do que estão fazendo com a maternidade, com a filiação. Porque quando eu olho aqui, Isaías 49, ainda que a mãe se esquecesse do seu filho que mama, não é simplesmente, uma vez, já algumas vezes eu falei sobre isso, muitas pessoas ficaram com raiva de mim. Na igreja de Noão, alguns até saíram da igreja por causa disso. Aliás, teve uma pessoa que fez até um escândalo na rua por causa disso que eu falei. Mas como Deus não muda, minha opinião também não muda, porque ela é pautada na palavra de Deus, eu vou dizer para você, quando é que uma mãe esquece de um filho, sem ser o fato que eu contei aqui. Ah, acabou a aula, eu vou lá buscar o meu filho. Mas você sabe quando é que uma mãe esquece do filho? Quando ela larga o filho na creche. Quando ela larga o filho na casa de um estranho para cuidar, ou de algum parente que seja. A princípio eu disse que nós estamos numa igreja, amém? Igreja tem princípios espirituais. Igreja tem princípios morais. Então, quando nós falamos mãe, nós pensamos na galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas e ela está ali protegendo, não é? Chocando aquele ovinho de onde vai nascer o pintinho. Sim ou não? Mas quando você olha para a nossa sociedade hoje e você pensa mãe, você consegue ver isso? Eu não consigo. Eu não consigo visualizar isso. E eu sei de uma coisa. Um dia, todos nós, eu e vocês, estaremos diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. E aí, alguém vai nos perguntar aquilo que o Rabino Zusha temia. Por que você não foi a melhor mãe que você poderia ser? Amém. Porque quando Deus nos entrega um filho, eu sou mãe. Minha filha está aqui, graças a Deus. Tem outra filha adotiva aqui também, em consideração, né? Estão aqui. Mas quando a gente pensa, mãe, e olha para a sociedade de hoje, alguma coisa está destoando. Quando Deus nos entrega um filho, Ele espera que aquele filho seja criado, que aquele filho seja cuidado, que aquele filho seja ensinado, instruído no caminho certo, no caminho reto. Eu contei para vocês o que aconteceu comigo quando eu cheguei em Maricá, né? Eu coloquei a minha filha no melhor colégio que tinha aqui, que era o Comecinho de Vida, o HMS, e um dia eu fui, como dizia minha mãe, fui dar uma devassa na escola, e quando eu cheguei lá, ela e todas as outras crianças estavam no pátio dançando na boquinha da garrafa, e os meninos estavam assim para escolher quem dançava melhor. Aí eu falei, esse colégio não serve para minha filha. Eu troquei de escola. Então, por que eu me
pensei isso? Porque a minha filha é responsabilidade minha. Deus me deu para que eu cuidasse dela, para que eu educasse, para que eu instruísse. Bispo, mas como a mulher moderna pode fazer hoje, se ela precisa trabalhar também? A palavra de Deus, no Provérbios, número 31, eu não vou ler todo com vocês hoje, mas daqui a pouco nós vamos ler uns 3 versículos dele, traça a mulher virtuosa, o perfil da mulher virtuosa. E ali, nesse perfil, diz que a mulher levantava cedo, trabalhava em casa, trabalhava fora, ordenava a sua casa, cuidava dos seus filhos, porque a mulher foi dotada, psicologicamente, por um benefício, que é conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Amém? Amém. As mulheres conseguem fazer isso. E as mulheres receberam de Deus um poder, nós falamos a princípio que poderes e talentos, não é? As mulheres receberam de Deus um poder, um talento especial, que tem a ver com o seu emocional. Elas têm uma capacidade emocional e espiritual tremenda de ir muito mais além do que é necessário. Amém, queridos? Amém. Mas quando nós olhamos as mães da nossa modernidade, nós vemos isso. Ontem eu estava falando com as lindas, maravilhosas da União Feminina, e nós falamos assim: eu tenho medo de que a nossa geração morra, porque eu não sei o que vai ser da igreja. Eu não sei o que vai ser da igreja, eu não sei o que vai ser do mundo, porque não existe mais família. A mãe é aquela pessoa que a gente pensa nela, e aí a gente pensa assim: é alguém que vai pensar muito antes de se separar do marido, porque afinal de contas ela é mãe, ela tem um filho. Ela precisa pensar antes de desfazer um casamento por qualquer coisa, por qualquer motivo. Amém? Amém. Porque afinal de contas ela é mãe, ela é símbolo e sinônimo de abnegação. O amor de mãe é o único na Bíblia que é comparado ao amor de Deus. Me desculpem os homens, mas eu disse que hoje eu não ia falar dos pais, né? Eu vou falar dos pais no dia dos pais. Hoje estou falando das mães. E eu preciso falar que a nossa geração nem de longe sabe mais do que é ser mãe. Ser mãe é deixar de comer para dar o filho. Ser mãe é ir se o filho tem que ir. É fazer se o filho tem que fazer. É estar junto para orientar, para instruir, para suprir. É fazer o impossível se tornar possível. Isso é ser mãe. Amém? E a nossa geração não vive assim. Por isso hoje nós temos mais separações do que casamentos. As pessoas hoje já nem casam mais, elas ficam, né? E as crianças vão sendo geradas no meio disso. Não é certo isso, igreja? Esse é o padrão divino? Quando a gente pensa, mãe, eu sei que muitas de vocês aqui, eu conheço vocês, e as que eu não conheço, pelo simples fato de estarem aqui, eu já sei que são pessoas do bem. Amém? São pessoas que certamente têm princípios morais, espirituais. Está certo isso? Que nós vemos hoje acontecer? As pessoas se separam por qualquer coisa, os filhos ficam alucinados, sem saber para onde ir, para que casa vai, com quem fica. É dia das mães, mas a visita é do pai. E aí uma confusão, e um tem uma igreja, o outro tem outra igreja. E aí, um pedaço do dia ele fica na escola, o outro na casa da avó, na casa da tia, ou na casa de alguém que tem que pagar para tomar conta, ou então fica o dia inteiro na creche. Gente, mãe, não é isso. Você pode estar pensando assim, bispo, mas
A senhora sempre teve marido, você teve muito dinheiro, você teve um salário bom, mas em nenhum momento eu pensei, não, a minha filha agora vai ter que ficar na creche, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso escolher, ou eu sustento a nós duas, ou eu venho criá-la. Não, a mãe tem que pensar em tudo, a mãe tem que ser tudo. Ou então, mundo moderno, não sejam mães. Porque hoje, você que tem o perfil bíblico de mãe, você vai comemorar esse dia. Mas as outras mães vão comemorar por quê? Você tem ideia de quantas mães hoje estão chorando a morte dos filhos? Porque não souberam ou não puderam criá-los? Você tem ideia hoje de quantas mães estão com os filhos no hospital? Ou nas drogas? Nas bocas de fumo? Você tem ideia, igreja? Agora, você pode estar pensando assim, mas o que eu tenho com isso, bispo? Você tem tudo a ver com isso. Porque você é o sal da terra. Amém. Você é o luz do mundo. Você é mãe. Amém. Você é mulher. E você foi trazida aqui nessa geração para mostrar que há possibilidade de servir a Deus. Amém. Sim. Amém? Amém. Ninguém precisa se corromper ou quebrar a tradição, arrancar os fundamentos. Um versículo bíblico que nós sempre citamos aqui, no Salmo, no livro de Salmos, Salmo 11, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? As crianças não sabem mais quem são, porque elas são criadas por muitas pessoas ao mesmo tempo, em muitos lugares diferentes. E isso não é ser mãe. O filho tem que ser criado pela mãe. E o pai, bispo, o pai trabalha e traz dinheiro para dentro de casa. Amém. A família funciona assim. A família bíblica é assim. O homem trabalha e a mulher organiza a casa. Amém? Amém. Bispo, então quer dizer que eu casei, agora eu tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer faxina? Não. Eu disse, organiza a casa. Você pode ter pessoas trabalhando para você, mas você tem que estar ali para dar as ordens, para ver o que está certo, o que está errado, para orientar a sua casa, a sua família. Esse é o seu dever de mãe. Esse é o dever da mãe de todas as gerações. E é por isso que nós estamos numa geração tão louca que as pessoas estão morrendo na flor da idade. Se você vê como os jovens estão dirigindo carro, moto, como eles estão alucinados dentro dos bares, como eles ficam nas ruas, o horário de manhã é cedo para eles. Chegam em casa às 5, 6 horas da manhã fazendo barulho, você não tem ideia dos carros que passam aqui de madrugada, a gritaria, o funk tocando, ninguém usa mais roupa, é uma coisa horrível. Por que isso? Porque falta mãe, é a mãe que está faltando. Não falta lei, lei tem muito, o Brasil tem, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo. A Bíblia é um livro de leis espirituais, está faltando quem as faça valer. Os fundamentos foram destruídos. Então hoje tem muitas mães que estão comemorando, mas tem muitas mães que estão chorando. Amém? E a igreja precisa orar. A igreja precisa fazer diferença. Existe uma coisa que a igreja precisa fazer, está no livro de Provérbios, capítulo 29. Vamos ler? Você, igreja, olha só como é que você pode comemorar. Essa palavra aqui é para as mamães, tá? Daqui a pouco eu vou falar um versículo aqui para os filhos. Agora eu quero falar um versículo para as mães. Provérbios 29, versículo número 17.
Olha o que a mãe tem que fazer para que possa chegar no seu dia e comemorar com alegria. Olha aqui. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Amém? Corrige. Tem uma mãe perto de você? Fala para ela assim, corrige. Vai doer, viu? Você sabe como é que é a mãe? Mãe bate e depois vai dar beijinho. É assim, né? Mãe às vezes se irrita, aí vai dar uma palmada, uma cintada, sei lá o quê, aí depois vai cheio de lágrimas nos olhos, aí começa a beijar e abraçar e querer remediar a situação. Mas olha, a palavra de Deus diz, corrige. Amém? Amém. Não faz de conta que você não está vendo. Não faz de conta que a culpa é do amigo, é do filho da vizinha. Não faz de conta que a culpa é da nora ou do genro. Não faz de conta disso. Não faz de conta que você não está vendo a verdade. Amém? Amém. Corrige. Pega a vara. Pega o cinto. Pega o cajado. Você é a pastora da sua casa. Viu? Mãe. Você é a maior pastora do seu filho. A igreja existe, ela é necessária. Eu vou explicar por quê. O Senhor Jesus morreu pela igreja. Isso é um assunto muito espiritual e teológico. Mas ele convém ser falado agora. O Senhor Jesus morreu pela igreja. Ele não morreu para as pessoas que estão fora da igreja. Ele morreu por todas as pessoas que se converterem e vierem para a igreja. Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém. Então, o sacrifício do Senhor Jesus é para todos. Mas os que são salvos é a igreja. Amém. São os que estão na igreja. Então a igreja é importante porque ela é o corpo. E as pessoas são membros desse corpo. A igreja é muito importante para instruir nas coisas espirituais, para socorrer os necessitados nos momentos difíceis. Mas a igreja tem muito pouco tempo com você e com o seu filho. Você sabe que as crianças saíram aqui e foram para a escolinha, né? Elas são muito bem ensinadas aqui. Existe um programa de orientação para elas. Só que elas ficam aqui 40 minutos, 1 hora. E na escola? 5 horas, 4 horas, às vezes o dia inteiro. E na televisão? E na internet? A maior pastora da sua casa é você, mãe. Amém. Você que tem que pastorear o seu filho. O pastor pastoreia a igreja. Você pastoreia o seu filho, você pastoreia a sua casa. Estão faltando pastoras, mães, no mundo. Os filhos estão perdidos. Então, quem é o pastor? É o que tem a vara. É o que tem o cajado. Para que serve a vara? Para corrigir. E o cajado? Para orientar. Pega a vara, pega o cajado, mãe, para que o teu filho possa festejar contigo para sempre. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Agora uma palavrinha para os filhos aqui. Em Provérbios, no capítulo 10, o versículo número 1. Quem é filho? Todo mundo é filho, né? Você pode até não ter mais a sua mãe, como infelizmente eu não tenho a minha. Mas todos nós somos filhos. E essa palavra aqui, ela é para nós. Para você que já não tem mais a sua mãe, um dia ela foi para você. Provérbios 10, do versículo 1. Diz assim, ó. Provérbios de Salomão, o rei da sabedoria, né? Diz assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, filho, preste atenção. A sua mãe é um tesouro que Deus te deu. Na mensagem do culto passado,
eu falei uma coisa importante, que é muito dita como um provérbio hoje. É o seguinte: se a tua mãe e o teu pai te ensinarem, aprende, porque o mundo não vai ensinar com o mesmo amor. Amém? Então você, filho, você que é filho, né? Todos nós que somos filhos, olha para a tua mãe, cuida dela. Faça com que a sua vida seja de orgulho para ela. Não entristeça a sua mãe. A bispa Liliane deve lembrar que no Dia das Mães, no ano retrasado, se não me engano, eu passei, que a gente sempre faz festa na igreja, eu passei para ir no sacolão, comprar algumas coisas que faltavam para cá, e eu vi uma moça desesperada na porta do hospital. Aquilo me chamou a atenção, me deu uma dor no coração. Eu falei assim: meu Deus, uma coisa muito ruim deve ter acontecido. A moça chorava, gritava, ela estava no celular, estava sozinha. Eu quase quis parar o carro para ajudar, mas eu não sabia o que era, tinha outras pessoas. E aí eu fui embora. Naquele mesmo dia eu fiquei sabendo pela bispa Liliane que se tratava de uma conhecida nossa. E a sua mãe havia morrido de infarto, depois de uma briga com ela. Você não tem ideia do estado que aquela moça estava. Eu espero que você nunca tenha o desprazer de ver uma cena dessa. Então pensa nisso, filho. Você pode provocar males no coração da sua mãe. Você pode entristecer e envergonhar sua mãe. Olha, sua mãe pode ser apontada na rua por causa de você. Pessoas podem bater na porta dela para ofender por causa das suas coisas, de coisas que você faz, que você fez. Amém? E você me perdoe, eu estou falando com você, mas eu preciso falar com alguém, eu não posso falar com as paredes, né? Então eu estou falando com a igreja. Mesmo que você não faça isso, nunca tenha feito isso, se dê por avisado, pensa antes de fazer alguma coisa, porque você tem uma mãe, que Deus te deu como tesouro para cuidar. Visita a tua mãe, telefona para ela. Amém? Pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Não adianta você levar a sua mãe no dia de hoje no melhor restaurante ou comprar o melhor presente para ela. O maior presente que ela recebeu foi você. Então seja um presente. Amém? Ouviu, filho? Todos nós somos filhos, né? A gente ainda tem tempo para fazer certas coisas. Deus nos dá esse tempo. Agora, para você, mamãe, para encerrar a mensagem aqui, deixa eu ler Provérbios 31, no versículo 28. Para você que é mãe, que é companheira, que é companheiro, que é produção independente, não é que existe isso hoje também, na verdade, produção independente. Essa palavra aqui, ó, é o retrato do que você deve ser, para que você possa ser feliz. A tua felicidade, a felicidade do teu filho, ela depende de você ser isso aqui, ó. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu não vou ler esse texto todo com vocês, eu quero pular aqui agora para o versículo 28. Mas nem em casa, promete, nós vamos ter a nossa festinha aqui fora daqui a pouco, né? Mas quando você chegar em casa, leia o Provérbios número 31, ou melhor, peça para o seu marido ler para você. Olha que legal, vocês vão ter uma lua de mel hoje. Vocês vão ter uma lua de mel se você pedir para o seu marido ler isso aqui para você. Aliás, deixa eu te contar uma coisa.
Você sabe que aqui nós somos judeus, né? Nós somos judeus cristãos, é claro. E no judaísmo tem uma tradição. Porque o dia do Senhor para nós é o sábado. Então, a cada sábado, existe uma coisa que se chama lua de mel semanal. É o dia do descanso e é o dia da alegria, é o dia da família. É o dia em que os maridos, na noite do Shabat, né, que é o pôr do sol de sexta-feira, antes de dormir, eles leem o Provérbios, número 31, para as suas mulheres. Você sabia que às vezes casamentos vão se esfriando e não vão certo porque faltam essas coisas? Prepara uma lua de mel semanal para você. Amém? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você, marido. Hoje é o dia das mães, mas a tua mulher não é tua mãe. Ela é mãe do teu filho, ela não é tua mãe. Então, faz uma divisão nisso aí. Lê Provérbios 31 para ela, porque esse casamento não pode virar amizade, não. Amém? Amém. Glória a Deus. O casamento envolve outras coisas. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, ó, joga uma pimenta aí. Leia Provérbios 31 para sua mulher hoje e seja feliz. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai estar ali abençoando isso. Olha só, vamos ver o versículo 28. Olha o versículo 28 para a mulher que cumpre o seu papel. Lembra da história que eu contei do Rabino Zusha? Nós recebemos o quê? Poderes e talentos de Deus para ser o melhor. Então isso aqui, mulher, é o que você deve ser melhor. Se você for, isso aqui vai acontecer. Ó. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Amém. Se você, mulher, mãe, se você temer a Deus, colocar Deus no centro da sua vida, Ele vai restaurar todas as coisas. Amém? Ele vai restaurar esse casamento que se quebrou. Ele vai restaurar a saúde mental desse filho que precisa do pai, que precisa de você, mãe, que precisa de um lar feliz. Amém? Amém. Vamos orar? Eu queria chamar as mamães aqui na frente.